Sejam bem-vindos a mais uma aula, galera. E nessa aula a gente vai falar sobre a esperada LTB e LTA, ok? Então, primeiramente, muita gente pergunta o que é uma LTB? É uma sigla? Sim, exatamente, é uma sigla. E LTA também é uma sigla. E qual o significado dela? Eu vou dizer agora para você qual o significado de LTB e de LTA, ok? LTB é linha de tendência, não vou botar acento não, de baixa. Isso é LTB, ok? E LTA nada mais é do que também linha de tendência de alta, ok? Então, não tem dificuldade em perceber isso, entendeu? Agora, o próprio nome já diz, linha de tendência de baixa, ou seja, uma linha que está identificando a tendência de baixa. Então, ela está do ponto A ao ponto B está descendo e de alta do ponto A ao ponto B está subindo. E eu vou dar um exemplo aqui de mais ou menos como é, ok? Eu vou traçar algumas linhas, mas não é como um gráfico. O gráfico são velas, ok? Então, como funciona a LTB? Eu vou traçar aqui um movimento como se esse fosse um movimento do gráfico, ok? Só um exemplo para vocês entenderem mais ou menos como funciona. Ok. Então, já pode perceber aí que está subindo, obviamente, ok? Então, eu vou falar um pouco sobre as ondas de Elliott futuramente, mas isso aqui é um exemplo da onda de Elliott, ok? Lembra que eu falei de suporte, a parte de cima, resistência, ok? Desceu aqui, não tocou no suporte, subiu, tocou aqui, perdi a entrada, mas subiu, desceu, lembra? Passou da resistência, virou suporte, veio com suporte e entrada. Então, a entrada sua seria aqui nesse pullback. É só um exemplo que eu estou falando para relembrar a aula anterior. Mas a aula é sobre linha de tendência. Então, o que a linha de tendência seria aqui? Seria exatamente isso, ok? Neste caso aqui, é uma linha de tendência de alta, ok? Que está subindo, entende? Então, deixa eu traçar melhor aqui. Um exemplo desse fundo para esse. Criou esses dois fundos. O gráfico subiu, desceu, subiu, desceu, subiu. E criou essa reta aqui, do ponto A ao ponto B aqui. E no traçamento ela faz essa perna aqui que faz o segmento da linha. Então, o que vai acontecer, o que você pode prever, ok? Que ela tocou aqui, não passou, alguma zona segurou ela, ok. Ela subiu, desceu, tocou aqui. Nessa situação, a zona que segurou foi o pullback e subiu. Então, aí a partir desse momento, ela já criou uma linha de tendência. Então, onde seria a sua análise? Onde seria a sua entrada? Você pode dizer. Seria quando ela descer, como ela quiser, ela pode fazer isso ou isso, ok? Como ela quiser. Após ela descer, quando tocou na linha, você fará a sua entrada, ok? E você pode observar que traçando aqui, esse seria o melhor ponto. Então, por isso que eu falo para vocês que eu faço confluência de pullback com LTA. Eu gosto muito de fazer isso, que é eu traço aqui, ela fez um topo ali atrás, ela desceu, seria uma entrada aqui como pullback. Veio aqui, eu teria perdido a entrada aqui se eu pegasse como resistência, mas rompeu. Então, tem uma linha de tendência de alta. Então, após tocar a linha de tendência, eu vou fazer minha entrada para cima, dar um call. E ainda tem um pullback aqui. Então, como eu já falei uma vez, essa zona aqui, esse cruzamento da LTB, desculpa, da LTA com esse pullback, essa suporte que atrás, que antes era resistência, é o lugar mais seguro para entrar, ok? Então, quando o gráfico fazer isso aqui, tocar aqui, é onde você vai fazer sua entrada
acima, ok? Na opção acima. Nessa situação aqui, traçando linhas retas, ok? Agora, se eu for traçar linhas curvas, como se fosse um gráfico, ok? Não importa, a linha tá subindo aqui, fez um topo aqui, não importa, entendeu? Não importa. Ela tem fundo, fez fundo, dois fundos nesse segmento aqui, ok? Então, linha de tendência de alta. E tanto assim como para linha de tendência de baixa, ok? Como seria o movimento? Simplesmente, ok? Deixa eu traçar aqui para vocês verem. O movimento seria mais ou menos assim, ok? Então, a linha de tendência de baixo. Então, outra questão que dá para perceber, obviamente, mas se todo mundo apanha, que é eu traço a linha de tendência de baixo, de alta, um exemplo. Vou dar um exemplo da linha de tendência de alta aqui. Deixa eu só traçar novamente aqui um gráficozinho, ok? Assim tá bom. O gráfico tá numa tendência de alta, então você vai ter que traçar uma linha de tendência de alta. Aí muita gente, mas eu traço aqui a linha de tendência de alta? Não, porque como a tendência é de alta, então a sua entrada tem que ser para cima. Você tem que ir, não pode ir contra. Você não é aconselhável você ir contra a tendência. Então, quando uma tendência é de alta, é muito aconselhável que suas entradas sejam todas durante aquela tendência no call, uma entrada de compra, ok? Acima. Então, se você traçar uma linha aqui em cima, a sua entrada seria quando ela tocasse nessa linha, você dá um put abaixo, sendo que a tendência é de alta, ok? Existe uma coisa chamada canal, inclusive eu vou passar para vocês futuramente, que é exatamente isso aqui, ok? Aí o preço ele vai perambular aqui dentro desse canal, entendeu? Independente de onde ele toque, ele vai perambular desse canal. Mas isso aí a gente não opera muito a questão do toque, a gente opera mais a questão das mini tendências aqui dentro, entender a tendência de alta aqui, tocou lá, a mini tendência de baixa dentro do canal e assim por diante. Isso aí eu posso estar criando uma aula só para canal. Mas sobre linha de tendência, não, o traçamento não é em cima, ok? O traçamento é embaixo, porque como a tendência é de alta, você tem que favorecer as suas entradas acima. Então, sempre que ela tocar na linha abaixo, que está abaixo dos topos que você traçou anterior, você dá um call nesse ponto que ela tocou aqui, ok? Exemplo, como tendência de baixa, beleza. A gente pode fazer um exemplo com tendência de baixa também, sem problema. Deixa eu desenhar aqui. Eu creio que assim já tá bom, ok? É, você pode ver que do ponto A aqui, eu vou até escrever para ficar mais bem visível. Do ponto A ao ponto B, o ponto A está mais alto. Então, o ponto A é onde iniciou, o ponto B é onde terminou. Nessa ocasião aqui, então, o mercado está descendo. Isso aqui, eu só estou explicando isso aqui para deixar bem claro, entendeu? Mas visivelmente é muito óbvio que é uma tendência de baixa aqui, entendeu? Aí você vai perguntar, mas onde é que eu traço a linha? É, a LTB, onde é que eu traço? Aqui? Não, não é aqui, ok? Porque aqui, você traçaria aqui se a sua entrada fosse para quando tocar aqui, para quando tocar aqui, você abrir uma ordem acima, um call, ok? Mas como a tendência de baixa, tem que favorecer as suas entradas abaixo. Então, as suas entradas seriam, o seu traçamento seria aqui em cima e as suas entradas seriam aqui nesse toque. Mas como traçar onde vai ser minha entrada? A partir do terceiro toque, porque obviamente nesse tipo aqui não é como suporte e resistência. Suporte e resistência, a partir de só um topo ou só um fundo, você já pode traçar uma linha de zona.
Mas nesse caso aqui, é uma linha de tendência, então não é um ponto exato. Você precisa de 2 pontos para poder traçar. Então, aconteceu esse primeiro ponto, esse segundo ponto, sua entrada vai ser nesse terceiro ponto, ok? E você pode pegar e ter aqui no quarto toque, às vezes é seguro, mas a entrada principal seria aqui no terceiro toque, ok? Não tem como entrar na segunda, porque a segunda é onde define a linha, ok? Então vamos levar isso para o gráfico, ok? Vamos lá. Beleza. Aqui no gráfico eu já deixei algumas linhas já pré-traçadas, ok? Para adiantar o vídeo. Aí eu vou ter no passado. Nesse gráfico aqui é um gráfico de OTC, beleza? Mas não tem problema. Ele acaba respeitando também a análise gráfica, ok? Que a LTB e a LTA faz parte. Mas o traçamento também no mercado aberto funciona. Principalmente no mercado aberto, beleza? Então é o seguinte, vamos lá. Observe aqui que já está traçada a linha de tendência de alta aqui neste caso, ok? E como vai funcionar? De cara, vocês já perceberam, como eu expliquei lá no desenho, o que aconteceu. Ele não aconteceu exatamente aquele movimento que eu falei, exatamente perfeito, entendeu? Obviamente não iria acontecer. Aquele movimento de subir, descer igualzinho. Ele não fez esse movimento, ok? De fazer tudo perfeito. Mas ele fez um movimento correto, de acordo com o mercado. E como eu falei, mercado aberto principalmente, ok? Esse que é o mercado de balcão OTC, como eu expliquei nas aulas de OTC, mas eu vou mostrar aqui nele porque também respeita. Não como mercado aberto, não é tão confiável, viu? Eu não quero que vocês botem na cabeça que OTC é um bom mercado para operar. Não aconselho. Até porque o final de semana foi feito para curtir. Então vamos lá. O que aconteceu? Ele criou um fundo aqui, um fundo bem forte aqui. Ele subiu e desceu, ele fez um fundinho aqui. Mas eu creio, eu não faria um traçamento aqui, beleza? Mas se fosse para fazer, eu vou mostrar aqui o que acontece, beleza? Mas eu tracei esse fundo aqui e esse outro fundo aqui. Ele subiu, desceu, fez outro fundo. Então, tracei. Eu faria o traçamento aqui, beleza? Ó, tracei, botei aqui, encaixei aqui na ponta, ok? Então, minha entrada seria no terceiro toque. Então, o que aconteceu aqui no terceiro toque? Tocou, beleza? Vela vermelha veio, tocou. Entrada para o final da próxima vela, ok? O que aconteceu? Win. Teria dado win. Se eu tivesse traçado essa linha aqui, nesse fundo aqui, beleza? Olha o que teria acontecido. Tá traçada no fundinho aqui, viu? Pegando essa ponta e essa ponta aqui. Ela até que respeitou aqui também. Fez um toque aqui na linha. Entrada aqui. Fechou. Ela fechou doji aqui, neutra, porém aqui foi fechado embaixo do ponto da entrada. Entrou aqui, fechou em cima. Entrou para cima, fechou em cima, no caso. Deu um gapzinho aqui. Então teria dado win, ok? Então vamos para a próxima aqui. Tem umas 10 como exemplo aqui para mostrar para vocês. O que aconteceu aqui? Tracei, aqui tem um topo, aqui tem um fundo mais embaixo. Ah, mas por que você não traçou exatamente no ponto? Cara, porque aqui atrás também tem outro topinho. Aí o que ele fez? Tocou, desceu, aqui se tocou. Então não é uma zona, não é uma linha. Lembra que eu falei, ok? Então tracei aqui e aqui. Ah, mas esse fundo aqui atrás que é um pouco mais alto. Eu não consideraria um topo para uma linha de tendência, porque é uma vela grande que deu aqui e uma vela grande deu aqui. Então, isso aqui é considerado uma resistência, beleza? Então, não teria como puxar daqui que ficaria muito reto. Não seria uma linha de tendência. Já aqui, desse topo para cá, tracei a linha pegando esses dois topinhos aqui. E o que aconteceu aqui no terceiro toque, beleza? Terceiro toque, tocou entrada abaixo, linha tendência de baixa, LTB aqui, tocou, entrou, beleza? Para baixo, aqui abaixo, um put, teria ganho, beleza? No quarto toque, você vê que não respeitou. Tocou, se tivesse entrado no final da próxima, ela não respeitou. Mas a gente vai trabalhar com o terceiro toque, ok? Já tem outra traçada. Não, aqui não. Aqui tem outra traçada, beleza? Essa aqui vai ser um exemplo para vocês do que acontece com rompimento. Nem sempre, ok? Mas o que pode acontecer.
lembra que tem suporte e resistência? Se romper uma resistência, ela vira um suporte. Quando tocar de volta, dá a entrada para cima. Um exemplo. O que aconteceu? Fez um fundo aqui, fez vários outros fundinhos aqui, mas o fundo principal que fez, o final aqui que fez essa grande pernada aqui, foi esse aqui. Então eu tracei a LTA. O que fez? Ela veio aqui, tocou e eu teria dado a entrada acima, para cima e teria perdido. Mas o que aconteceu? Lembra que rompeu e virou que era o tipo suporte que rompeu para baixo, virou tipo uma resistência, ou seja, rompeu o suporte, vai tocar na resistência, é um pullback. Então o que aconteceu aqui? Ela veio e tocou a entrada para baixo, porque lembra? É como se fosse uma parede. Ela bateu aqui e quebrou, mas mesmo assim ainda é uma parede de força ali. E o que aconteceu? Ela subiu e bateu na parede, entrada para baixo, vitória, ok? Outro exemplo, fundo aqui, traçou a linha, olha o terceiro toque, tocou, entrada, win. Olha o quarto toque, tocou, entrada, win. Mas aconselho entrar na terceira, ok? Pode acontecer. Olha, rompeu, voltou, lembra da parede? Tocou aqui, reverteu, pullback, entrada, win aqui também se você tivesse feito a entrada. Tem mais, eu creio que tem mais algum exemplo aqui. Sim, topo, traçou a linha. O que fez? O que aconteceu? Aqui foi um toque, beleza? Essa aqui é toque na zona, viu? Não é toque na linha exatamente. Tocou, se tivesse entrado aqui, seria um win. Ó, vela vermelha, entrou aqui, final da próxima vela, teria ganho. Ou se não, tivesse pego mais seguro, o toque fez aqui, entrou pro final da próxima vela, o que aconteceu? Win, beleza? Aqui ele fez tipo um mini rompimento e quando rompeu foi um falso rompimento, ok aqui, mas neste caso aqui ele fez um mini rompimento e fez o pullbackzinho aqui ainda, mas não aconselharia, que não é muito seguro, ok? E aqui mais um fundo, outro fundo aqui, ok? Poderia ter traçado nesse aqui sim, beleza? Eu ia ter que fazer o traçamento dele aqui, ó, tracei aqui, não teria dado certo lá, tá vendo? No terceiro toque aqui. Mas no último, fez esse fundo aqui, você alteraria ela. E o que aconteceu aqui, rompeu, beleza? Ela rompeu e fez o pullback. Tocou, desceu, beleza? Nesse ativo aqui, eu já tracei. Ah, mas se perguntar, mas como é que traça essa linha? Eu vou mostrar agora. Olha aqui, nessa ferramenta aqui, ferramentas gráficas, essa do lapisinho. Você vai ver linha de tendência, linha horizontal, linha vertical e linha Fibonacci. Obviamente, a gente está falando de LTB, LTA, linha de tendência, ok? Você dá um toque, não é tocar e arrastar não, viu? Você dá um toque aqui nesse fundo, mouse solto já aqui, ok? E o segundo toque você vai dar onde você vai posicionar. Então, se quiser posicionar tocando em cima já aqui ou assim, para você ter uma visualização melhor, dá um zoom aqui, ó. Se você quiser colocar exatamente na linha, mas lembrando que é zona, viu? E deu o toque, tá fixada já, ok? É isso aí. E mais alguns exemplos aqui, eu gosto de dar muitos exemplos para vocês entenderem. Ó, topo aqui, traçou. Vou até mostrar aqui esse traçamento. Topo aqui. Ah, porque não traçou no topo de trás? Porque, como eu falei, virou uma resistência aqui e ela tocou na resistência e o último topo foi esse. Então, você pode até dar um zoom se quiser. Tocou, pronto. Pode diminuir o zoom, ok? E traçar na linha. Tracei na linha, o que aconteceu? Terceiro toque aqui, entrada, ganho, beleza? Esse outro exemplo aqui, fundo, outro fundo, traçou a linha, terceiro toque, entrada, win. Vou andar até mais rápido aqui para vocês entenderem. Esse aqui tá até inclinado, mas olha, topo, traçou a linha, terceiro toque aqui, entrada, win. Se não pegasse nesse aqui, fosse pegar um mais seguro, esse aqui, entrada aqui ou entrada aqui nesse nascimento dessa outra vela que já estava em cima da linha, tivesse entrado, teria terminado aqui e teria dado o win também, ok? Vamos ver, outra aqui, fundo,
não traça desse, lembra? Virou um suporte que o último fundo criado foi esse. Traçou de um fundo nesse outro fundo, tocou entrada, lembrando que eu falei que era zona, olha um grande exemplo aqui, tá vendo? Se traçar exatamente na pontinha da linha, você vê que ele não fez o toque aqui, beleza? Então, neste caso aqui, quando ela encosta e você fica na dúvida se entra ou não, aí, neste caso, é quando eu falo para você fazer uma entrada para o final de 2 minutos, por exemplo, ok? 2 minutos é final da terceira vela, a partir da que você escolheu. Então, uma, duas, três. Ou você pode dizer segunda vela depois da que você escolheu. Uma, duas. Final, teria dado ganho aqui, entendeu? Nestes casos aqui, você talvez possa fazer uma entrada dessa maneira. Aqui, nesse quarto toque, se fosse para respeitar, você teria entrado, teria ganho também, mesmo se entrasse para 2 minutos, ok? Com um LTB já grande assim, LTA neste caso, você pode dar uma entrada para 2 minutos. Aqui, ela fez um mini rompimento. Eu não entraria nesse pullback aqui, porque eu talvez poderia estar julgando ser um falso rompimento aqui, ok? Lembrando que é zona, lembra que eu falei? Então, creio que tracei outro aqui, ó, topo, topo, tracei. Olha o terceiro topo, tocou, entrada, voltou. Olha outro topo aqui, se você entrasse pela zona, ou mesmo se entrasse nesse aqui, veio, tocou na zona, entrou, próxima vela, ou se entrasse aqui, entrou para o final da próxima vela, terminou aqui, ganho, ok? Rompeu, fez o pullbackzinho aqui, entrada, ganho. Outro pullbackzinho aqui, entrada, ganho. Se fosse o caso, ok? Eu creio que isso aqui é a última já, aconteceu recente. Fundo aqui, traçou a linha. Terceiro toque aqui, aconteceu, entrada, win. Neste caso aqui, a sua entrada seria acima nessa vela aqui, ok? Porque eu entraria aqui porque ela deu uma esticada, ela deu até um toque aqui nesse topo que é de trás, eu teria entrado que eu teria perdido por causa dessa velinha aqui. Então, por isso que é onde ajuda a questão dos 2 minutos, ó, um grande topo aqui, fez a entrada que você pode entrar para 2 minutos, caso você queira quando a linha de tendência está próxima, aqui nesse fundo para esse aqui, ok, mas já aqui já ficou um pouco distante. Caso você queira, pode dar uma entrada para 2 minutos. Se vai ser de acordo com a sua experiência, com o tempo de experiência você vai adquirindo o tempo de tela que você vai ter, você adquirindo essa experiência e saber como você vai entrar, se vai ser para 2, 3 minutos ou para a próxima vela, que é 1 minuto, ok? Mas aqui nesse caso que rompeu essa esticada de vela que eu teria pego aqui para baixo. E eu teria pego com expiração de 2 minutos, neste caso aqui, ok? Porque já está uma LTA muito grande e já está virando uma zona forte, porém ela pode fazer uma lateralização para depois reverter, como aconteceu aqui. Ela rompeu, tocou, eu entraria para a finalização de 2 ou 3 minutos, e porque eu talvez estaria prevendo uma lateralização, e foi o que aconteceu, lateralizou aqui, porém, se eu entrasse para finalização de 2 minutos, uma, duas, aqui eu teria ganho, ok? Mas houve uma lateralizaçãozinha aqui. E assim por diante. Eu posso até traçar aqui agora uma linha de tendência, que é um topo aqui, para esse topinho aqui. Terceiro toque, entrada, teria dado ganho, beleza? Então, sobre LTB e LTA, é isso aí. Espero que tenha ajudado você bastante. Eu mostrei na linha como funciona a teoria e mostrei aqui na prática também. Eu poderia ter olhar um gráfico aqui limpo e fazer um traçamento. Aqui um exemplo, um grande exemplo aqui. Ok, topo, traçou aqui, beleza. Já aconteceu até o terceiro toque aqui, mas no quarto toque eu posso entrar com uma mão menor, ok? Uma mão mais leve, porque na terceira mão eu entraria com uma mão mais forte, no caso. Aqui, ó, uma grande LTB, um exemplo que agora, eu até vou mostrar isso aqui. Tá acontecendo um LTB aqui, ok? Neste caso aqui, essas entradas aqui eu entraria para o final da próxima vela, porque tá próximo, a LTB é nova, ok? Mas olha esse caso aqui. Traçar a linha de tendência. Vou pegar daqui, naquele fundo lá. Ok? Nesse fundo aqui. Tracei. O que aconteceu? Ele fez outro fundo aqui, ok? Não, a entrada não era lá, porque primeiro fundo, segundo fundo, aqui. Então, é uma grande LTA aqui. Muito tempo, ó, intervalo de tempo.
Então, eu já sei que é um LTA de M5, por exemplo. Deixa eu colocar aqui em M5 para vocês entenderem. Porque aí muita gente pergunta, é o seu traçamento, você traça M5 ou M15, Thiago? E eu respondo, eu traço tudo em M1. Porém, o traçamento vale para M5 para um grande tempo. Isso vai depender do zoom. Se eu diminuir o zoom mais ainda aqui, exemplo, tem um fundo, outro fundo aqui atrás, eu posso traçar outra LTB, isso aqui vai ser de M15 ou de M30, beleza? Mas olha aqui um exemplo. Fez um fundo, outro fundo aqui, em M1 eu tracei. Se eu colocar aqui em M5, observe. Me entendeu agora? Traçamento em M5. Então, a entrada seria aqui, para quem opera M5, para finalização de 5 minutos. Então, a entrada seria aqui, porque a vela ela dura 5 minutos. Então, ela pode ficar parada 5 minutos aqui e depois reverter. Então, por isso, quando está em M1, só para você entender a questão de distância que eu falei, M1, e ela faz o toque, exemplo, nesse toque aqui, eu entraria para uma inspiração de 3 minutos, quem sabe 4, ok? E o que aconteceu? Ela fez a lateralização aqui. Na vela de M5 aqui, ela vai subir ainda, ok? Se caso for respeitar essa LTA. Então, a entrada seria nesse terceiro toque aqui, para a expiração de 3 minutos, ou 2 minutos, ou 4 minutos, tanto faz. Para qualquer um desses aí, eu teria ganho. Aqui, ó. Para 1 minuto, eu teria ganho. Para 2 minutos, a entrada aqui, lembra? Para 2 minutos, teria ganho. 3 minutos também teria ganho. 4 minutos também teria ganho. Todos terminou acima do preço, ok? Aqui um exemplo. Tá tocando aqui, eu vou fazer até uma entrada de $1. Aqui. Eita, já perdi a entrada, ó. Eita, essa LTA aqui. Aí você deve me perguntar, mas está aqui no LTA e está aqui no LTB. Qual vai respeitar? Eu aconselho você não operar nessa ocasião aqui. Ok? Deixa eu dar uma entradinha aqui. Não é aconselhável entrar aqui para menos de 30 minutos, mas enfim. É, tá? Vai respeitar a LTA aqui ou essa LTB? Obviamente, essa LTA é mais forte pelo tempo. Ok? Essa LTB talvez não respeite. Ainda mais o OTC, talvez ninguém sabe o que vai acontecer aqui, mas mesmo no mercado aberto, quando acontece isso, eu aconselho você não operar aqui perto desse cruzamento das LT, dessas linhas de tendência, ok? Pode dar ruim. Você não vai saber qual que ela vai respeitar. Por mais a de M5 que é mais forte, que inclusive ela está respeitando mais a de M5, aqui eu perdi $1, mas está respeitando mais a de M5, que é essa aqui, ok? Mas você não pode olhar para essa questão. Você pode, quando chegou no cruzamento, meu conselho é não operar. Talvez ela respeitasse essa aqui, esse traçamento aqui, ok? Que também, se eu colocar aqui M5, você pode observar o traçamento é em M5 também. Olha aqui, topo aqui, topo aqui, topo aqui. Traçou. Segundo topo que já poderia ter traçado, ok? Mas, olha, a linha de tendência maior, melhor aqui, maior, né? Pode dizer assim. Então, a aula já está bem grande. Mas eu espero ter ajudado vocês nessa questão de LTB e LTA. Agora, sobre questão de qual o melhor momento de entrada, isso aí é com experiência que você vai ter. Você vai fazer os seus traçamentos, vai observar, ok? Por isso que é bom ter tempo de tela, que para quem é iniciante, você faz seu traçamento e observa se ela respeitar. Você não precisa dar entrada não. Se for dar entrada, dá entrada na demo, ok? Para você estudar a questão de quando eu vou dar a minha entrada, ok? Inclusive tô fazendo pullback aqui, porque, ó, fez um topo, resistência, lembra? Desceu, subiu, rompeu a resistência, agora tá tocando, rompeu a resistência, virou um suporte aqui. Tá tocando, a entrada seria aqui, pro final da próxima vela. Mas lembrando que a OTC ninguém vai saber se vai respeitar ou não, como não respeitou. Mas enfim, espero ter ensinado vocês. E sobre a questão que eu acabei de falar, quando entrar, qual o momento melhor de entrar, isso aí você vai aprender com experiência, entendeu? Que inclusive na mentoria eu opero junto com a pessoa, ela pode ver eu operando e ver a questão do tempo que eu entro e aprender dessa forma, entendeu? Mas com a experiência você mesmo pode aprender, beleza? Então é isso aí, valeu e até a próxima aula. Valeu!